Olá, sexto ano, como vai vocês? Tudo bom? Que bom reencontrar vocês, é um prazer falar com vocês novamente. Desta vez nós estamos iniciando o nosso PET 4, disciplina Comunicação e Linguagem. Então nós estamos aqui para gravar a correção da primeira semana de atividades do nosso PET. Algo que vocês vão perceber é que de agora em diante nós teremos atividades menores e mais simples de serem resolvidas, de serem solucionadas. Esse PET foi feito pensando especificamente em cada um de vocês. Dessa vez, as disciplinas integradoras do projeto de vocês serão desenvolvidas pelos próprios professores. Então, fomos nós quem elaboramos essas atividades especialmente para vocês. Então, por favor, façam com carinho, resolvam todas as atividades, enviem suas respostas, porque a sua participação vale como carga horária para você conseguir a aprovação, tudo bem? Então, nós vamos agora iniciar a correção da semana 1, ok? Desta feita, nós vamos falar sobre as funções da linguagem e sobre os gêneros textuais. Então, nós iniciamos agora entendendo aqui que funções da linguagem, as funções da linguagem devem ser utilizadas na produção de textos orais ou escritos, verbais e não verbais. Ao produzir um texto, o autor tem uma intenção, o autor tem um objetivo, e cada tipo de texto exige algumas estratégias de elaboração de acordo com essa intenção do autor. O que é que eu pretendo? Eu pretendo emocionar quem está lendo, eu pretendo informar, eu pretendo mostrar dados. Então, de acordo com a minha intenção como autor, é que eu vou escrever e utilizar as funções da linguagem em prol disso. Nós vamos praticar a produção de texto com a intenção de expressar sentimentos e emoções. Vamos aprender um gênero especificamente. Nestes textos, predomina a primeira pessoa do discurso, que irá ajudar na subjetividade da mensagem. Nós vamos elaborar uma carta pessoal. Mas antes de fazer essa carta, nós vamos analisar esse gênero textual e nós vamos verificar como a função emotiva ou a função expressiva é aplicada nesse gênero. Além do mais, a carta é um gênero textual muito utilizado ao longo da nossa história. Os escritores trocavam muitas cartas entre si, demonstravam afeto, manifestavam suas ideias, seus sentimentos, para ajudar a reduzir distâncias. E olha só que interessante, o momento que nós vivemos hoje é um momento de distância, né? De isolamento social. Então, por que não usar cartas nesse momento que nós vivemos? Atualmente, as cartas estão sendo enviadas no formato digital ou por e-mail, né? Que é aí o formato digital. Mas ainda há pessoas que utilizam o formato da carta escrita à mão e enviam essa carta pelo correio. A carta pessoal utiliza a linguagem emotiva ou expressiva, demonstrada pela informalidade e primeira pessoa do discurso. E como é a estrutura de uma carta? Bom, na estrutura da carta nós temos aqui 2, 3, 4, 6 itens que nós precisamos nos atentar a eles. Esses itens são local e data, o destinatário, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. Estes, então, são os elementos que toda carta deve conter. E nós vamos entender isso na prática ao longo das nossas atividades de hoje, ok? Um último lembrete, não devemos enviar carta anônima, pois isso é configurado crime no nosso país, tudo bem? Então, nós vamos iniciar aqui as nossas atividades e nós vamos ler uma carta que foi feita bem recente. Bom Despacho, Minas Gerais, 9 de julho de 2020. Querida Dona Maria, espero que esteja bem. Imagino o quanto deve ser difícil enfrentar o distanciamento social no lar de idosos São José.
Vocês são tão afetuosos e alegres, mas vai passar. Vamos superar a pandemia. Lembrei-me de quando a visitei em fevereiro e fiz uma trança em seu cabelo, igual a da Rapunzel, do livro dos irmãos Grimm, e o quanto rimos dessa lembrança. Ah, minha querida amiga, como sinto falta da sua amizade. E como é bom conversar com você e ouvir as suas histórias de quando tinha 12 anos, como eu. Beijo carinhoso de sua amiga, Laurinha. Que carta bonita, né? Então, essa é uma carta de uma amiga para a sua amiga que hoje vive em um lar de idosos. Então, vamos para as respostas. Olha, qual o local e a data em que essa carta foi escrita? Essa informação é a primeira da carta. Vamos voltar? Bom Despacho, Minas Gerais, data 9 de julho de 2020. Qual é o local, quem é o destinatário? Para quem essa carta foi escrita? Foi destinada a quem? A Dona Maria, olha aí o nome dela, querida Dona Maria. Essa é a destinatária. Qual o corpo da carta, ou seja, o assunto? Bom, o assunto discorre sobre o momento de isolamento social e a amizade das duas personagens. Como foi escrita a despedida, o encerramento da carta? Ainda está aqui na nossa tela, ó. Beijo carinhoso de sua amiga, Laurinha. Essa é a despedida. Quem é o autor da carta? E que tipo de relação é possível perceber entre o autor e o destinatário da carta? Bem, quem escreveu foi a Laurinha. Então, a autora é Laurinha. Qual é o tipo de relação que elas têm? Elas são amigas desde a adolescência. Como é que a gente sabe disso? Bom, aqui no meio, ela disse que tem saudade de quando elas conversavam e contava as histórias de quando elas tinham 12 anos de idade. Que ela gosta dessas lembranças, né? Então, elas são amigas desde a adolescência. Qual o objetivo ou a intenção do autor da carta? O objetivo é encorajar a destinatária que está vivendo o isolamento social em um lar de idosos e também relembrar momentos que elas já viveram juntas. Que trechos da carta comprovam o uso da linguagem emotiva ou expressiva? Bom, nós falamos agora há pouco que a linguagem emotiva ou expressiva é aquela que quer comover o interlocutor, aquela pessoa que está ouvindo. Então, aqui pede para retirar alguns trechos da carta que comprovam o uso dessa linguagem. Eu separei aqui 2 trechos e vocês podem separar ainda outros, porque há mais trechos dessa linguagem emotiva, tá bom? Ah, minha querida amiga, como sinto falta de sua amizade. Beijo carinhoso de sua amiga, Laurinha. Então, aqui tem a linguagem emotiva. Ela manda um beijo carinhoso. Ela diz que sente falta da sua amizade. Inclusive, ela se identifica como Laurinha. Bom, o nome dela não é Laurinha, com certeza é Laura, né? Mas ela se identifica aqui com um apelido carinhoso perante sua amiga. Então, isso aqui são marcas da linguagem emotiva, da linguagem expressiva, tá bom? Ótimo, entendido isso, agora é a sua vez. Escreva uma carta para alguém querido, dizendo como está a sua vida nos últimos meses e o que você tem feito durante o isolamento social. Bom, não se esqueça de colocar os itens necessários a esse gênero, que é o local e a data, o destinatário, o corpo do texto, a despedida e, por último, a assinatura de sua carta. Bom, essa é uma questão pessoal, você vai escrever para quem você desejar, mas eu também escrevi. E eu escrevi para vocês, meus alunos amados e queridos. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a minha carta, tá bom? João Pinheiro, 7 de setembro de 2020. Meus queridos alunos e amigos, estava aqui a pensar em cada um de vocês, em cada rosto, em cada nome no diário e senti saudades.
Saudades das nossas manhãs e tardes juntos. Saudades das indagações rotineiras como: vai cair na prova? É para copiar? Que texto grande, hein? Falta muito para o recreio? E tantas outras que vocês sabem bem, afinal as usam sempre. Sabe, meninos, mesmo com todas as dificuldades, temos aprendido muito, não é mesmo? Aprendemos coisas básicas como lavar as mãos, tirar os calçados antes de entrar em casa. E aprendemos coisas grandes, como por exemplo a nossa pequenez diante de um vírus que sequer podemos enxergar. Aprendemos o medo do invisível. Aprendemos o significado de um abraço, simplesmente por não poder mais abraçar. E em alguns casos, aprendemos a dor de perder alguém que amamos. E como dói! Mas diante de tudo isso, temos certezas. Certeza que essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Certeza de que quanto mais nos resguardarmos, mais rápido iremos ficar livres novamente. Certeza de que a vida é boa e vale a pena lutar por ela. Por enquanto, seguimos isolados socialmente, mas ligados emocionalmente, certos de que essa tempestade vai passar. E logo, logo, estaremos novamente em nossa escola, unidos pelo conhecimento e, principalmente, unidos pelo carinho e a amizade que temos. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Sejamos fortes. Com amor, professora Lilian Reis Pereira. Tenho certeza que eu fiz essa carta pensando em vocês e que sim, eu sinto saudade de vocês. E com fé em Deus, nós estaremos juntos para enfrentarmos o que der e vier pela frente. Tá bom? Continuem em casa, continuem se protegendo, continuem cuidando de quem vocês amam, da família de vocês. E logo, logo, nós vamos estar juntos para continuar com as nossas aulas, com a nossa amizade, com o nosso carinho, tá bom? Por favor, mandem as atividades de vocês. Não fiquem com dúvidas. Se restar dúvidas, me chamem. Se ficar alguma questão sem ter sido explicada o suficiente, me contatem, seja pelo grupo da sala, seja no meu número pessoal, seja pelos comentários de quem está assistindo no YouTube. Só não vale ficar com dúvida, combinado? Para os que acompanham as correções aqui pelo canal, eu vou disponibilizar o link do PET aí na descrição do vídeo, para que vocês baixem e consigam utilizá-lo também, tudo bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!